Então, eu quero dar boas-vindas a todos, a todas, né? E que a gente tenha um momento, né, de abertura para reflexões, para pensar em algumas coisas novas que a gente vai compartilhar aqui hoje com vocês, tá? Então, me apresentando novamente, o meu nome é Lúcia Nabão, eu sou psicóloga e sou uma das parceiras da Tecendo Diálogos. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint para a gente ir seguindo juntos, né, no tema de hoje. E como eu falei antes, se alguém precisar falar alguma coisa, quiser compartilhar alguma coisa, põe no chat que no final a gente vai dar uma olhadinha em tudo. Tá bom, pessoal? Então, o tema do nosso webinário hoje é sobre a linguagem, né? E a linguagem é construtiva e também ela cria realidades. Então, nós temos alguns estudiosos da linguagem e o nosso webinário, ele vai ser dito, vai ser apresentado a partir desses estudiosos. Deixa eu só ver quem está com o microfone aqui, que eu ainda estou ouvindo um ruído. Ok. Se alguém tiver... achei. Tá, agora eu fechei. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, a partir desses três estudiosos, né, vamos falar um pouquinho, claro que, né, uma entrega de conteúdo de 1 hora, né, é para a gente entrar em contato, né, depois quem quiser vai poder estudar mais a fundo, pesquisar, né, mas um voo panorâmico que a gente quer oferecer, né, em alguns temas que, inclusive, conversam com a mediação de conflitos, com a comunicação não violenta. Então, nós queremos trazer, a partir de Tom Andersen, que foi um norueguês, um professor de psiquiatria social e muito ligado à psicoterapia de família, né? E ele tem uma fala nos estudos dele muito importante, que ele diz: a linguagem não é inocente. Né? Então, a gente pensa em piadas, em brincadeiras, né? Em falas, xingamentos, né? Que às vezes são extremamente violentas, ofensivas. Né? Então, a gente já vai começando desde aqui a cuidar um pouquinho, né, de como a gente usa a linguagem. A linguagem tem um poder, né? Um poder que pode ser construtivo ou pode ser violento, destrutivo. O outro estudioso da linguagem foi um chileno filósofo, né? O Rafael Echeverría, e ele tem um livro bem famoso também, chamado Ontologia da Linguagem, né? E a ontologia é um ramo, né, da filosofia que estuda muito a natureza do ser, da existência, a essência, né, do ser, da realidade existencial. E ele traz esse estudo, essa pesquisa, também a partir da linguagem, do quanto a linguagem pode ser generativa, construtiva, criando realidades. E o terceiro estudioso, né, que é bem mais conhecido aqui da gente, que é o Maturana. Né? O Maturana é um neurobiólogo de formação, também chileno, né? E ele desenvolveu uma obra bem extensa e ele traz o pensamento sistêmico
né, contribuindo com todo esse estudo da linguagem. Então, o que nós vamos apresentar aqui tem um pouquinho de cada um desses autores. A gente não ficou citando esses autores em cada slide, né, para não contaminar aqui tanta coisa, tá? Então, né, o que a gente vai entendendo é que a linguagem é um fenômeno social. Ela nasce da interação entre os seres humanos. Quando a gente vê alguns estudos de crianças, bebezinhos que nasceram e foram abandonados, por exemplo, na floresta, né? Tem um estudo de um ser humano assim, e ele não aprendeu a falar, né? Ele fazia os grunhidos dos animais com os quais ele convivia e as conformações cerebrais, neurológicas dele também ficaram diferentes das nossas, né? Então, a linguagem nasce dessa interação, né? Desde pequeno, mãe falando com filhos, pai falando com filhos, né? E a cultura, a linguagem cultural, a linguagem familiar, a linguagem das mídias, né? Isso tudo compondo cada um de nós. Então, a gente pode entender que todo fenômeno social é um fenômeno linguístico, né? As sociedades possuem, né? Existem a partir dessa linguagem. E também que a linguagem tem uma condição prévia, a constituição de um domínio consensual. Então, não é? Se eu pego aqui uma caneta, né? E chamo isso de caneta e mostro a caneta para vocês, todo mundo vai saber, todo mundo que fala português, né, vai saber do que eu estou falando. Por quê? Porque existe, ou existiu, né, um acordo, né, de que esse objeto, né, se chama caneta. Então, quando a gente fala, né, de caneta, todo mundo localiza. Se a gente combinasse que esse objeto aqui iria chamar XPTO, não é? A gente estaria fazendo um outro acordo. Tá? Então, a linguagem é um consenso. E em diferentes culturas, por exemplo, no Brasil, que é um país tão extenso, não é? Muitas vezes, aquilo que eu chamo, vamos pensar numa palavra em mandioca, aqui em Ribeirão Preto, acho que no estado de São Paulo, a gente chama de mandioca, aquela raiz que a gente cozinha, come, né? Se a gente for para o Nordeste ou para o Sul, né, a gente vai ouvir macaxeira, aipim, não é? E da mesma forma que algumas palavras têm sentidos diversos, alguns objetos têm sentidos diversos, né, em regiões diferentes, né, do nosso país, de quem fala a língua portuguesa, é muito importante a gente, na nossa linguagem comum, a gente fazer as checagens. Será que aquilo que eu estou falando para o outro, né, quando eu uso uma palavra como respeito, né, será que o que eu chamo de respeito o outro também chama? Né? Ou será que para ele respeito é alguma coisa diferente do que é para mim? Então, muitas vezes na própria comunicação não violenta, nós incentivamos, nós convidamos as pessoas a fazerem checagens nas suas falas, principalmente quando é uma conversa que as pessoas estão buscando uma boa conexão. Né? Então, a gente vai pensar
na importância da conscientização do poder das palavras. Então, quando a gente ouve o Tom Anderson dizendo a linguagem não é inocente, né? Na ontologia da linguagem, né? As palavras, né, são construtivas, são generativas, assim como o Maturana traz isso. Né? Então, a gente vai refletir um pouquinho, né, no potencial que pode ter, né, as palavras que a gente escolhe usar para a nossa expressão. Então, a linguagem, ela não apenas fala das coisas, né? Por muito tempo, nós estudamos o caráter descritivo da linguagem, não é? Então, se eu quero descrever uma cidade que eu fui conhecer, que eu fui viajar, que eu viajei, né, para conhecer, eu vou usar a linguagem para descrever o que eu vi lá, né? Mas esse é um uso, vamos dizer, mais passivo da linguagem. Agora, quando eu imprimo a minha experiência, a minha interpretação, né, os meus julgamentos, né, as minhas avaliações, eu vou criar uma realidade. Já já nós vamos dar alguns exemplos disso, né, que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, nós estamos falando de dois aspectos bem importantes, né, da linguagem. Quando a linguagem é gerativa, ou construtiva, ou criativa, e quando a linguagem é descritiva. Então, se eu pego de novo a minha caneta e falo, olha, eu tenho aqui uma caneta, né? Ela escreve em azul, ela tem uma tampinha azul, ela é transparente por fora, onde fica a tinta amarelinha, ela tem uma ponta mais fina. Eu estou usando a linguagem passiva, a linguagem descritiva. Agora, se eu disser assim, olha, eu gosto desse tipo de caneta para escrever, né? Para mim fica confortável escrever com uma caneta que tenha ponta fina, que a tinta seja azul, ela tem um azul mais forte, então eu enxergo bem. Né? Então, eu estou trazendo aspectos, né, gerativos da linguagem, né? Que talvez vocês entendam, né, que eu gosto dessa caneta para escrever. Tá? Opa, acho que passou dois aqui. Então, tem uma metáfora, alguns devem conhecer, né, que é muito interessante, que vai falar um pouquinho que mundo construímos por meio da linguagem que escolhemos usar, né? Que experiência interna e também externa nós vamos criar. Então, diz que havia uma grande obra numa cidade, né, e que uma pessoa passou por essa obra e viu muitos trabalhadores, pedreiros, né, trabalhando nessa obra, e essa pessoa que estava passando ficou curiosa, e ela chegou para um dos pedreiros e falou assim, o que você está fazendo? E o pedreiro falou assim, eu estou empilhando tijolos. Você está vendo? Eu ponho um cimento e ponho um tijolo. Aí eu ponho mais cimento e ponho outro tijolo. Eu estou empilhando tijolos. Aí a pessoa ficou curiosa e chegou para um segundo pedreiro, um segundo trabalhador que estava lá, e fez a mesma pergunta. O que você está fazendo? E ele falou, eu estou construindo uma parede, né? E a pessoa não se deu muito por satisfeita, continuou caminhando na obra e chegou para um terceiro trabalhador e perguntou também, o que você está fazendo? E ele disse, eu estou construindo uma catedral, eu estou construindo um templo. Então, a gente pode pensar que experiência interna o primeiro pedreiro tinha.
né? Será, eu fico imaginando, é claro que é só a minha imaginação, mas será que ele chegava em casa e falava, nossa, hoje eu empilhei um tantão de tijolos, né? E sem muita realização, talvez de uma forma mais rotineira, né? O segundo pedreiro, talvez ele chegasse em casa e falasse, nossa, hoje eu ergui um monte de paredes lá. E o terceiro falava, nossa, estou tão realizado porque a gente está construindo um templo, para mim isso é importante, né? Quando esse templo estiver pronto, eu vou ficar muito orgulhoso de ter participado dessa construção. Então, a partir da forma como a gente vai escolher, né, a linguagem que a gente vai usar, né, nós vamos criar uma experiência interna que pode ser diferente. Então, continua chegando gente, o pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Então, o que eu vejo e como eu interpreto, né? A linguagem que eu falo. Tudo isso costuma ter relação com as minhas experiências anteriores, né? Vamos dar um exemplo. Então, vamos imaginar que a gente está numa sala de espera de um médico para ser atendido, num médico ou num hospital, o que for, né? E a gente vê uma pessoa nessa posição, ele está um pouquinho curvado para frente, né? Ele está com a mão na testa, com a cabeça abaixada, né? E então eu posso olhar para ele e falar assim, nossa, será que ele está cansado? Né? Outra pessoa pode olhar a mesma cena e pensar assim, nossa, eu acho que ele está bem impaciente, né? Está querendo ser chamado logo. Né? Outra pessoa pode chegar, né? E talvez falar assim, acho que ele dormiu, né? Agora, se tiver um ortopedista ou um fisioterapeuta nessa sala e olhar para esse homem curvado, pode falar, nossa, acho que ele tem um problema na coluna, ele deve ter uma cifose importante na coluna dorsal dele. Se chegar um psiquiatra, né, nessa sala e olhar para essa imagem, pode falar, nossa, talvez ele esteja depressivo, né? Talvez ele precisasse tomar uma medicação. Então, por que a fala de cada um para a mesma imagem pode ser diferente, né? Então, quando a gente fala que muito das nossas experiências anteriores, né, são como filtros, né, que nos sugerem alguma coisa, e aí a nossa linguagem, a nossa fala, talvez passe pelo mesmo crivo, né, das nossas experiências anteriores. E isso, pessoal, é muito bacana da gente ir identificando, né? Será que aquilo que eu vejo, que para mim eu tenho como verdade, é tão verdadeiro assim? Né? E se eu começo a perceber que a forma como eu vejo e a forma como eu vou me expressar e a linguagem que eu vou usar pode não ser tão verdadeira assim, né? Tão contundente assim, não é? Talvez isso me apoie a vir a saber, a investigar, né? A abrir meu campo de curiosidade, de compreensão, né? Que vai culminar, muitas vezes, em termos, relações mais colaborativas, mais compreensivas mesmo, né? Do que se eu já venho de antemão com a minha verdade, com o meu preconceito.
Então, será que podemos mesmo afirmar como as coisas são? Ou será que nós vivemos num mundo interpretativo? Né? E o Maturana, ele disse, tudo que é dito por um observador. Então, quando a gente fala, nossa, será que ele está depressivo? Né? Talvez seja fala de um psicólogo, seja fala de um psiquiatra, ou, né, alguém que está preocupado com essa pessoa, que ele está dando alguns indícios de depressão, né? Quer dizer, a partir do observador vem a linguagem, né? E cada observador, às vezes, vai trazer uma fala diferente, né? A gente vive em tempos de muita polarização, não é, pessoal? E as polarizações, muitas vezes, estão ligadas com, né, essa vertente que a gente acaba acreditando que a gente tem razão, que a verdade está com a gente, né, que a gente está vendo o real, né? E nesses estudos, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Tem muitas verdades, muitos pontos de vista, né? Muitas formas de interpretar, muitas experiências anteriores em cada um de nós, né? Contribuindo para a complexidade, né, das relações. Então, eu espero que esteja fazendo sentido isso para vocês. E nós vamos prosseguindo aqui. Então, o Echeverria, ele fala de 3 domínios interligados. Então, a linguagem, essa dimensão linguística, estaria muito relacionada com a nossa emoção, nossos sentimentos, nossa dimensão psicológica, né? Então, como se a gente tivesse disposições, predisposições, né, emocionais influenciando na nossa linguagem, né? E também a dimensão biológica, o nosso corpo. Tanto que a gente, muitas vezes, a gente fala, e a nossa linguagem verbal é uma e a corporal é outra. Né? Quando a gente não convence muito, não. Né? Tem uma discrepância aqui. E, então, muitas vezes, por exemplo, em estados de profundo estresse, né? Estresse físico, cansaço, exaustão, não é? Às vezes a gente tem falas, né? Traz uma linguagem que não é tão construtiva. Eu costumo dizer que a gente dá o pior da gente, inclusive na fala, né? Então, é legal entender o quanto essas dimensões estão ligadas, o quanto que a linguagem não é só a comunicação verbal, né? Ela é mental, ela é emocional, ela é corporal, né? Nós somos esse todo bastante complexo. E aí ele vai trazer, o Echeverria, que nós podemos postular a prioridade da dimensão linguística sobre a biológica e a psicológica, porque ele fala que a forma como a gente produz narrativas na nossa mente ou verbalmente, né, vai influenciar o nosso biológico e o nosso psicológico, né? Eu vou dar um exemplo. Se eu disser, né, que a pessoa que trabalha comigo, né, que compartilha a minha sala de consultório, se eu falar para vocês assim, nossa, a pessoa que compartilha a minha sala é muito esquecida. A gente tem uma agenda para marcar os nossos pacientes, para não cruzar horário, e ela vira e mexe, ela esquece de marcar, ela é desligada, desatenta, né? Olha, eu não estou aguentando mais trabalhar com ela. Então, que ideia vocês vão ter dessa narrativa?
de uma suposta colega que dividiria a sala comigo. Vocês vão pensar, talvez, numa pessoa super desligada, né? Que profissional que é essa? Né? Eu estou passando, né, uma informação, né, que torna essa profissional, talvez, né, não tão ética, não tão responsável. Agora, se eu falar assim, a minha colega que divide consultório comigo, hoje ela esqueceu de anotar na nossa agenda um paciente que ela ia atender, e aí chegaram os 2 pacientes, o meu e o dela. E foi uma situação um pouquinho constrangedora, difícil, né? Mas no fim a gente acabou resolvendo. Quer dizer, que descrição eu ofereci agora para vocês dessa suposta colega de consultório? Então, como eu narro, como, né, a minha narrativa, né, cria uma realidade. Né? Se eu falo isso do meu marido, do meu filho, da minha filha, do meu irmão, né? Que realidades eu vou criando para eu viver? Né? Eu vou criando para mim mesmo e para o outro. E se eu mudo, que realidades eu estou trocando? Então, né, essa dimensão linguística, né, ela vai dando significado à nossa existência, vai dando sentido aos nossos domínios de corpo e emoção. Não é? Muitas vezes, quando nós compreendemos uma pessoa que a gente convive, por exemplo, né, compreendemos a partir de um olhar mais empático, mais amplo, né, com uma disponibilidade de ir além do nosso julgamento para compreender o universo do outro, o nosso sentimento, né, em relação àquela pessoa muda. Então, a forma como nós narramos, a linguagem que nós usamos, influencia, né, nas nossas emoções, na nossa disposição relacional. Ok? Então, distintos mundos emergem, né, conforme a maneira como operamos a linguagem. E esse é talvez o fator mais importante na definição da forma como nos vemos, né, a nós mesmos, ou somos vistos pelos outros. Né? Eu costumo dizer que filtro que eu estou usando aqui, né? Que lente que eu estou usando aqui quando eu olho e descrevo assim ou assado, quando eu olho e narro uma realidade ou outra realidade. Né? Eu vou produzir uma determinada realidade. Tá? Então, os seres humanos, eles se criam a si mesmos na linguagem e por meio dela. Né? Quando a gente escuta pessoas, ou a gente mesmo falando assim, ai, eu sou uma imbecil, eu esqueço tudo, eu devia ter prestado atenção, né? Eu fico bem preocupada com essa fala, pessoal, porque eu fico imaginando o que ela vai produzindo na gente. Se eu estou indo para um julgamento, para uma condenação, né, para um rótulo de que eu sou uma imbecil e eu esqueço tudo, que realidade eu estou construindo para eu viver? E no que isso me apoia, né, a talvez, né, estar mais atenta, me conectar melhor com as coisas, né? Então, será que se eu começar a me perguntar o que eu estou precisando atender para estar mais atenta, mais presente, mais conectada, será que não seria mais interessante do que eu fazer um julgamento? Né? E aí, o Echeverria vai dizer, a vida é o espaço em que os indivíduos criam a si mesmos. E nós nos criamos, né? Nós
engravidamos de nós mesmos e nos parimos, né, pela linguagem, né? Pela linguagem falada, pela linguagem mental, né? Pela linguagem de uma forma ampla, né? Simbólica, né? Pelo dito e pelo não dito, pelo consciente e pelo inconsciente, né? Os nossos sonhos muitas vezes são linguagens também, né? E nada é de uma forma determinada que não permita modificações. Isso é muito bacana, porque se eu faço uma narrativa de uma forma, se eu me chamo de imbecil, né, eu posso mudar isso. E posso falar, bom, hoje eu esqueci de um compromisso, né? Acho que eu estou precisando descansar, me autorregular para estar atenta né, e atender aos meus compromissos de uma forma bacana para mim. Então, eu vou trocando a forma, né, de eu poder falar comigo mesma. E essa interpretação, então, nos permite ganhar domínio sobre nossas próprias vidas. É aqui que entra muito esse fator, né, criativo, né, gerativo das nossas próprias vidas, nos auto-implicando, né, na sua construção. Então, se a gente entende o potencial, o poder da linguagem, nós cuidamos de usar uma linguagem construtiva, uma linguagem não violenta, uma linguagem que nos apoie, né? Isso não quer dizer, pessoal, passar a mão na cabeça, né? Isso quer dizer trazer a realidade, né, de uma forma que vai produzir aquele lugar que eu gostaria de chegar. Então, observar nossas escolhas ao falarmos pode ser extremamente útil, pois estaremos escolhendo que realidade queremos criar. Podemos, de fato, dizer como as coisas são, ou podemos dizer como nós as vemos, interpretamos, consideramos. Então, tanto na comunicação não violenta, né, como em muitas outras abordagens atuais, a gente fala muito de falar na primeira pessoa, né? Eu vejo, eu observo, eu sinto, né? Para mim é importante, né? Por quê? Porque eu estou falando da minha interpretação, né? Desse meu lugar de observação, né? E esse é só um ponto de vista. Então, atuamos e nos comunicamos conforme somos. E somos conforme atuamos e nos comunicamos. Então, muitas vezes, ao trocarmos, né, as nossas formas habituais de linguagem, né, nós, né, nos transformamos. A ação gera o ser, assim como a linguagem gera o ser, né? Um vai desenhando o outro. Então, fazendo um link agora com a comunicação não violenta, que foi sintetizada pelo Marshall Rosenberg, né? Ele dizia que a comunicação não violenta é a linguagem que apoia a vida. A partir da intenção de humanizar nossas relações, ela busca ampliar nossa compreensão profunda e o nosso potencial empático. Então, vamos refletir agora em alguns hábitos, né, que nós temos de linguagem, de comunicação. E vamos tentar, né, de uma forma agora indo para uma coisa um pouquinho mais prática, vamos tentar conectar com isso no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, se eu digo assim, nossa, eu estou me sentindo indignada
E olha, eu fiquei assustada por ter sido assaltada, mas está tudo bem. Então, eu pergunto a vocês, né, o que será que significa esse mas nessa fala? Então, eu fui assaltada, eu fiquei indignada de ter sofrido um assalto, eu fiquei assustada, né? Mas está tudo bem? Como assim? Percebe que esse mas é uma partícula de negação? E ele está negando, e como a linguagem não é inocente, né, ele está negando um estado interno meu importante, que são os meus sentimentos. E não está tudo bem se eu fui assaltada, se eu estou indignada, se eu estou assustada, isso não é tudo bem. Então, que realidade eu crio? Eu crio uma realidade que não é autêntica, que não é honesta, onde eu não posso ficar vulnerável, eu tenho que estar sempre bem, né? Tem uma fala meio narcísica aqui, né? De ideal de perfeição, de estar sempre bem, que vai, pessoal, que vai me desconectando, me alienando de mim mesma. Então, isso não é nada inocente, né? Isso gera desconexão muitas vezes. Se a gente trocar esse mas por e, estou me sentindo indignada e assustada por ter sido assaltada e também estou contente de estar aqui hoje com vocês. Isso muda. Né? Então, eu acolhi, eu integrei, conectei com a minha indignação, o meu susto, e também com uma outra experiência interna, né, que pode existir em nós, né, o contentamento de estar num webinário com tantas pessoas, compartilhando, né, um pouquinho dessa cultura de colaboração, de sei lá, aprimoramento da gente, abrindo reflexões, me deixa muito contente. Então, aqui, quando eu troco o mas pelo e, eu estou integrando experiências e eu me mantenho conectada com o meu mundo interno, né? E isso me apoia, isso me traz empoderamento como ser humano. A conexão me empodera, a alienação me enfraquece, né? Outro exemplo. Eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Então, sei lá, eu estou diante de de um estudo de uma língua nova, né, de uma disciplina diferente, né, e eu já olho para aquilo e faço uma fala, às vezes faço para mim mesma. Que experiência interna eu posso estar criando quando eu falo isso para mim mesma? Né? Talvez, né, eu esteja criando uma experiência de bloqueio, de fechamento para minha disponibilidade de aprender alguma coisa nova, né? De entrar em contato com alguma coisa que eu ainda não entrei, né? Então, é um tipo de fala bastante usada pela maioria de nós, eu penso, que pode ser revista, né? Talvez eu pudesse escolher um outro jeito de falar. Bom, estou achando que isso é desafiador para mim, né? E talvez a demanda seja um pouco de esforço, de conexão com esse tema, ou eu vou precisar pedir algum apoio, né? Mas eu estou disponível para esse aprendizado, eu estou disponível para entrar em contato com essa novidade, né? Então, eu crio internamente um campo de abertura. Percebem a diferença de um jeito para o outro? Outra palavrinha que a gente cuida muito, né? Nós vivemos muito influenciado pelas nossas tradições, né, religiosas,
muito do paradigma da culpa e da vergonha, né? E os dois paradigmas hoje estão sendo bastante estudados, né? E tanto a culpa como a vergonha, elas têm meio que escondidas dentro delas o ideal da perfeição, né? O narcisismo, o perfeccionismo. Então, cada vez que a gente não atinge esse ideal de perfeição, a gente pede desculpas. Então, eu peço desculpa porque eu me atrasei exatamente 2 minutos numa consulta, né? Eu peço desculpa porque eu deixei o arroz queimar na panela, eu peço desculpa, né, o tempo todo por coisas, né, que eu não tive a intenção, né, de fazer e ofender alguém. Porque aí caberia um pedido de desculpa. Né? Se eu faço alguma coisa ofensiva, violenta para o outro, cabe um pedido de desculpa, é uma reparação. Mas o nosso pedido de desculpa, né, ele está muito conectado a essa falsa culpa, né, a esse ideal de perfeição. Então, eu costumo dizer que se a gente substituísse por, olha, lamento, me atrasei um pouquinho, né? Se a gente quer ser gentil, educado, mostrar para o outro que a gente se importa com o outro, talvez tenha algumas outras formas da gente se expressar, né? Que não alimente esse senso, né? Que eu acho perigoso da culpabilização. Né? Porque o jogo da culpa põe um como vilão e o outro como vítima. Né? E isso é muito perigoso. Né? Nós temos algumas situações específicas onde nós somos vítimas ou vilões, mas na grande maioria das vezes não. Né? Nós somos seres humanos falíveis, nós vamos errar, nós vamos nos equivocar, nós vamos esquecer, atrasar, tudo isso, queimar o arroz na panela, né? Isso vai acontecer nas nossas vidas. Se a gente normalizar isso, né, não cabe a culpa. Né? A gente pode falar lamento, sinto muito, ou não falar nada, né? Ou dizer acontece. Né? E que realidade interna eu estou produzindo? Talvez eu fique um ser humano muito mais espontâneo, livre, né? Aceitando a minha condição humana, não querendo ser perfeito, né? E talvez isso me apoie. Outro exemplo. Ou você acredita na ciência ou na espiritualidade. Observem como esse ou também é excludente. Né? E os novos paradigmas aí da pós-modernidade, eles trazem o e no lugar do ou. Eu posso acreditar na ciência e na espiritualidade. Né? Eu integro essas duas experiências, essas duas possibilidades dentro de mim. Aqui, né? Se eu descrevo, se eu faço uma narrativa, né? Meu marido vive no mundo da luz, esquece todos os seus compromissos. Que marido eu estou apresentando para vocês e que marido eu tenho? Né? Que pessoa eu tenho ao meu lado? Né? Se eu generalizo, se eu amplio. Né? Agora, se eu disser para vocês, nossa, ontem eu combinei com meu marido que ele iria trazer o lanche, eu iria trabalhar até mais tarde, e a hora que eu cheguei em casa não tinha nada para comer. Ele esqueceu. Né? Aí a gente conversou, ele acabou indo buscar alguma coisa na padaria e, quer dizer, que marido eu criei agora? Né? Um ser humano que esquece. Então, que realidade eu produzo para mim? Que marido eu vou ter com uma descrição e que marido eu vou ter com outra descrição. Isso que é bacana a gente entender. E, de novo, eu não estou falando, né, que é para florear, que é para virar poliana, não é nada disso. É a gente perceber se a nossa narrativa, né, está
vindo de uma experiência anterior, né? Como será que a nossa mãe falava do nosso pai, do marido dela? Será que a gente está reproduzindo e criando a mesma realidade? Né? E a gente vai investigando tudo isso na nossa linguagem. Né? E se a gente perceber que tem muitos componentes desses, a gente pode trocar essa maneira de narrar e produzir outras realidades. Então, a pergunta é muito essa: o que eu estou gerando? O que eu estou criando? O que eu estou construindo com a minha escolha de narrar desse jeito? Ou, né, uma forma que a comunicação não violenta, a CNV trabalha bastante, né, é esse sinto que, né, que é muito comum também, né, na nossa cultura, na nossa linguagem. Sinto que a Flávia é boa pianista. Eu falei o meu sentimento, alguém ouviu o que eu estou sentindo? Né? O sinto que, na verdade, ele está significando eu penso, eu acho, na minha opinião. Né? Então, veja, muitas vezes a gente também está usando um tipo de linguagem e se escondendo atrás dessa linguagem. Então, eu poderia falar, nossa, eu ouço a Flávia tocar piano e fico feliz, e me comove, me emociona. Né? Ou eu ouço a Flávia tocar piano e fico triste, né? Até choro, fico tão emocionada, mas eu não querendo me vulnerabilizar, porque conectar meus sentimentos é entrar no meu campo de vulnerabilidade, né? Eu vou encontrando formas de, né, usar o sinto como penso. Isso é uma grande confusão, que o outro não vai entender meu sentimento. Né? E eu estou me escondendo, às vezes, atrás dele. Claro que cada caso é um, né, gente? Aqui a gente está dando exemplos, né? Mas aí depois cada um vai pensar um pouquinho, né? Nas suas formas de falar. Então, qual sentimento, qual experiência interna eu posso estar criando? Como que o outro vai me ouvir, né? Se eu não falo com clareza, se a minha linguagem não é clara, e não é clara porque às vezes eu não sei o que eu estou sentindo, eu também não me conecto com o outro, eu não me conecto comigo e nem com o outro. E aí ficam aquelas pessoas, nós, na nossa cultura, muitas vezes querendo muito conexões humanas boas, satisfatórias, né? A gente quer ser ouvido, a gente quer ouvir, mas isso não acontece, né? Por hábitos ruins de linguagem, muitas vezes, entre outras coisas, né? Então, essas formas de linguagem, elas nos alienam muitas vezes. Então, outro exemplo. Me senti preterida, pois minha irmã convidou a amiga para viajar e não me chamou. De novo, qual é meu sentimento aqui? Acho que ninguém conseguiu ouvir o que eu estou sentindo. Porque me sentir preterida é a minha irmã me preteriu, eu fiz um julgamento, uma avaliação, uma interpretação do que ela fez. Né? Se eu falasse, fiquei triste, queria viajar com a minha irmã e ela convidou a amiga dela e não me chamou, aí vocês entenderiam. Né? Eu estaria sendo autêntica, eu estaria falando do meu sentimento, me vulnerabilizando e com isso criando conexão comigo mesmo e com quem estivesse me ouvindo. Então, o que eu vou gerando nas relações. Eu acho que uma coisa bacana para ficar desse webinário é quando a gente sentir aquela frustração, sabe, de não ter conexão com o outro, é olhar um pouquinho, né, da onde está vindo a nossa fala. Será que a nossa linguagem, a nossa forma de comunicação está clara? Será que nós sabemos o suficiente de nós mesmos e comunicamos com clareza para o outro? Ou será que tem confusão aqui? E pode ter, porque nós não recebemos uma boa educação emocional.
Então, às vezes, a gente não sabe o que sente, o que precisa, e aí não vai saber comunicar também, né? Então, é trabalhar nisso. Opa, passou 2. Outra forma bastante importante, que a CNV vai chamar bastante atenção também. Tenho que ir ao médico e depois tenho que ir ao supermercado. Então, o Marshall Rosenberg, ele dizia que uma das necessidades humanas mais primordiais, mais essenciais, desde que a gente é pequenininho e começa a andar, é autonomia. Então, assim, a gente percebe que nenhum de nós gosta de obedecer ordens. A gente não gosta dessa cultura autocrática, de dominação, submissão, a gente não quer se submeter. Né? A gente quer escolher, quer ter responsabilidade, escolher e ter autonomia, liberdade. Então, tem o que, muitas vezes, né, é um processo autoritário introjetado. É a gente dando ordens para a gente mesmo, né? E não ativando o nosso potencial de escolha. Porque mesmo que seja uma coisa que eu não gosto de fazer, por exemplo, eu não gosto de ir ao supermercado. Acho bem chato, né? Mas eu posso falar, olha, eu escolho ir ao supermercado porque eu quero abrir minha geladeira e encontrar as coisas que eu gosto de comer, alimentar minha família, né? Ter comida aqui no café da manhã, no almoço. Então, eu estou escolhendo ir ao supermercado. Né? Eu estou escolhendo isso para ter comida na minha casa, abastecer minha casa. Né? Então, o uso o tempo todo do tenho que, ele pode estar muito relacionado a essa cultura autocrática que a gente foi introjetando. Então, eu posso trocar o tenho que por eu escolho. Né? Não estou dizendo que eu gosto. Eu não gosto, mas eu escolho. Né? Eu prefiro ir do que não ter nada em casa para a gente comer. Né? Então, a realidade interna que eu posso estar criando com o tenho que, né, é um estado de muito bloqueio da minha energia vital. Né? Muito do que a gente vê hoje das mentes depressivas estão relacionadas a isso. Né? Um superego muito forte, muito potente, dando ordens o tempo todo e pouca espontaneidade, pouca energia vital se expressando. Né? O Marshall fala, entre em contato com as suas necessidades. As necessidades humanas universais são a vida pulsando em nós. Né? Se a gente pode entrar em contato e nomeá-las, narrá-las, né? Isso apoia a vida em nós. Ok? Então, gente, nós estamos aí, né? Terminando, chegando no finalzinho do nosso webinário.